Hoje no JU primeira edição, população do Vale sobe, mas a maioria dos municípios da região registra queda. 13ª edição do Seminário do Sincovat é nessa sexta. Campanha de vacinação contra a polio e o sarampo vai até amanhã. E ainda na próxima semana, a Estrela passa a contar com nova empresa para o transporte coletivo. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A Semana da Pátria de Lajeado vai ser aberta oficialmente no próximo sábado, em solenidade no Largo da Prefeitura, a partir das 8 da manhã. No local vai ficar aceso o fogo simbólico da Semana da Pátria até o dia 6 de setembro, quando vai ser levado até a Brigada Militar, que fará a extinção do fogo no dia 7, data da independência do Brasil. A estimativa populacional divulgada pelo IBGE confirmou o crescimento no número de habitantes da região. Conforme o Instituto, 368.985 pessoas moram nos 38 municípios do Vale, acréscimo de 4.796 de um ano para o outro. De modo geral, a população da região cresceu, mas a maioria dos municípios registrou redução populacional. Cidades de pequeno porte com perfil agrícola registraram queda no número de habitantes. De todos os municípios da região, 26 apresentam essa tendência. Sério foi o município que mais perdeu moradores. De 2.198 para 2.000, diminuição de 9%. Num histórico da última década e meia, crescimento populacional no Vale do Taquari. Tanto que esse dado de estimativa 2017-2018 indica isso, né? A população do Vale cresceu um pouquinho. Nós, assim, em média, temos crescido mais do que a média estadual. No entanto, se a gente olhar para dentro do Vale e os nossos municípios, nós percebemos que tem municípios que perderam quase 10% da população e tem municípios que estão recebendo população. Fundamentalmente, os que perdem população são aqueles municípios com características mais rurais, pequenos municípios, e os que recebem são aqueles com características mais industriais, da prestação do serviço, que também são os nossos maiores municípios e que estão recebendo população. Já o município com maior crescimento foi Teutônia, quase 6%. Lajeado, maior cidade da região, também cresceu, 3,92%. Nós temos uma média de densidade demográfica no Vale do Taquari de 68 pessoas por quilômetro quadrado, e aqui em Lajeado isso é quase 900, 800 e alguma coisa, né? Então, a tendência é que sim, as pessoas procurem, não só Lajeado, mas prioritariamente Lajeado, pelo contexto, né? Pelo serviço, pela disponibilidade de serviços públicos, pela disponibilidade de emprego, Lajeado e os grandes centros regionais. O que isso reflete para nós? Que nós somos um município pujante, que realmente temos desenvolvimento, o pessoal está vindo para cá porque acredita que aqui pode ter crescimento, né? Vimos que várias regiões, quase mais da metade, né, dos municípios da região tiveram diminuição de população, né? Mas, ao mesmo tempo que isso nos engrandece, também nos traz muita responsabilidade. Crescimento que gera demanda, principalmente na linha assistencial. O que tem que ser feito nessa perspectiva? Tem que haver políticas públicas, tanto para quem perde como para quem ganha a população. A população maior demanda mais saúde, demanda mais educação, mais creches. Então, o município tem que se preparar para receber toda essa força, que tem muita força migratória. Pelo que eu vejo, normalmente nós temos 1.000 nascimentos e se estima que veio um aumento quase de 3.000, 4.000 pessoas, então não é só mais pessoas que estão nascendo em Lajeado, são migrantes que estão vindo para Lajeado porque acreditam que aqui possam ter uma vida melhor. Proporcionar aos caminhantes percorrer trajetos sem condutores. Projeto Caminhos Autoguiados, Vale do Taquari, chega a Roca Salles. O trajeto de 18 quilômetros vai receber visitantes, autoridades e parceiros para a inauguração nesse domingo. E sábado vai ter a abertura da 28ª Feira do Livro de Arroio do Meio. Vai ser a partir das 2 horas da tarde na Rua de Eventos.
E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue aparecendo no vale, mas uma frente fria avança, o que provoca o aumento da nebulosidade e deixa as condições favoráveis para pancadas de chuva. As temperaturas sobem e a sensação vai ser de abafamento. As máximas podem atingir os 30 graus em alguns locais. Amanhã, essa frente fria deixa o dia com muitas nuvens e chance de chuva a qualquer momento. Há risco de pancadas fortes e temporais isolados. Veja as temperaturas para amanhã na região. Amanhã tem o 13º Seminário do Sincovate. O tema é Ação Maior da Educação é Despertar Valores Internos. Entre os palestrantes está Tiago Rocha, que é naturologista, biólogo e cientista alimentar. Tiago é autor do livro Curas Extraordinárias e vai falar no evento sobre educação alimentar e o impacto na vida das pessoas. Então, para adiantar um pouquinho esse assunto, despertar a curiosidade, recebo o Tiago aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Tiago. Prazer, Márcio, prazer. Você que está em casa. É sempre muito bom falar de saúde. Márcio, as pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. Alimentos cancerígenos, que geram mal de Alzheimer, esclerose múltipla. E a gente acredita que as pessoas têm o direito de saber sobre as substâncias venenosas que tem dentro de cada comida. E nessa palestra de reeducação alimentar, na verdade, nós vamos falar dos piores e dos melhores alimentos do mundo. Só para te ter uma ideia aqui dos piores do mundo. O que a gente pode adiantar então, um pouquinho para não falar de todos? Claro, para a pessoa entender em casa, tá? Existe alimento tão cancerígeno, que se eu fosse colocar cigarro como comida, eu colocaria o cigarro no 35º pior alimento do mundo. Existe bebida cancerígena, que as pessoas não sabem, estão dando para as crianças usarem alimentos violentos, terríveis, alimentos que geram mal de Alzheimer, alimentos que infartam. Até 1925 não tinha infarto no mundo. De lá para cá, o que mais infarta? De cada 10 mortes, 4 é pelo coração. E eu vou falar dos 3 alimentos que mais infartam no mundo. Dos 4 que mais dão câncer, dos 3 que mais infartam no mundo. E vou falar das adulterações totais. Vou dar um exemplo de adulteração, você que está em casa, você nem imagina. Poucos e pouquíssimos azeites de oliva no Brasil são verdadeiros, porque a legislação permite que eu venda um produto chamando ele de azeite de oliva, ele tendo 85% de óleo de soja, que é um dos alimentos que mais infartam no mundo. E eu vou detalhar sobre esse problema que hoje nós temos, que é pior que o cigarro. As pessoas elas estão se cuidando de uma forma, entre aspas, achando que estão se cuidando, caminhando, correndo, muito bom, já estão em um ótimo caminho, mas estão ingerindo alimentos violentos. E só um detalhe, Márcio, se você está em casa, preste muita atenção. Eu não vim aqui, de forma alguma, sair da minha casa, jamais me chamaram para isso, para falar de alimento que faz mal. Bala, pirulito, pipoca, chiclete, você já sabe faz tempo. Eu vim falar de alimento que mata. Também dos alimentos mais saudáveis do mundo. Então, a maioria das doenças, 80% das pessoas que estão no hospital nesse momento, porque comeram errado. E 80% porque não sabem o que deve comer. Existem alimentos antidepressivos, anticancerígenos, anti-infarto, alimentos rejuvenescedores, alimentos que podem levar uma pessoa a ter uma vida muito boa, por muitos anos, vendo os seus filhos, os netos, os filhos dos filhos. E eu fico muito triste, porque as pessoas estão comendo, poucas pessoas estão vendo isso, elas estão adoecendo e nem sabem. Por exemplo, o alimento que mais gera diabetes no mundo. Eu posso falar, dar uma palhinha aqui? Você que é diabético, você parou de usar açúcar, por exemplo, tá? E você usa adoçante. Eu, como cientista da alimentação, então você usa açúcar. E usa açúcar de colher. Porque não tem droga mais geradora de mal de Alzheimer do que o adoçante aspartame. Eu vou detalhar isso na palestra. A quantidade de açúcar que existe nos alimentos, as pessoas não sabem. Eu vou falar dos 6 alimentos que mais tem açúcar no mundo. O açúcar é o alimento mais viciante do planeta. Vicia mais que a cocaína, mais que a heroína, mais que o crack. Eu não conheço nada. Ah, Tiago, eu consigo parar de usar açúcar. A maioria das pessoas me dizem isso. Eu tomo café amargo, só isso. O resto tu prega no pau e come mesmo, não nota. Porque o açúcar, o objetivo dele é viciar, adoçar
e acidificar o alimento, porque nenhum agente etiológico, nenhuma bactéria, vírus, fungo, se desenvolve no ambiente ácido. Por isso que a maioria dos alimentos tem muito açúcar. Eu vou falar de 6 aqui que você não vai nem acreditar. Isso tem açúcar? Tem. Em grande quantidade. E aí eu não sei porque nós estamos com 500 mil pessoas com câncer diagnosticadas no Brasil todo ano. A doença que mais mata no mundo é o diabetes, no mundo todo. Só claro, quando eu falo que aquilo tem açúcar, a pessoa não sabe. Eu vou mostrar a quantidade, você vai ficar apavorado. Então, vai ser amanhã. É cedo, 8h30 da manhã. Então, se você tem um casamento marcado, não vai ter. Então, cancela. Pede pro teu patrão, sai daí. Sai onde você está. É de vida ou morte. Infelizmente, eu não vou voltar mais aqui. Dificilmente isso acontece. Eu gostaria que todos vocês que estão em casa, você também, fizesse de tudo para estar nessa palestra. Por quê? Porque um pensamento de um filósofo chinês que me segue, Confúcio, um filósofo incrível, 400 anos antes de Cristo ele viveu. O homem gasta a sua saúde para conseguir dinheiro, depois gasta o seu dinheiro para conseguir saúde. 40% de tudo que você ganha na vida, você vai gastar com médico, consulta, você vai adoecer e vai ter uma das piores qualidades de vida do mundo. Só para te ter noção, se eu dissesse, eu tenho pouco tempo? Tem pouco tempo, né? Tem um tempinho. Tá, então vamos lá. Se eu dissesse para você, você pode viver 21 anos a mais do que você vive hoje. Esse cara está falando coisa de outro mundo. Preste atenção no dado. A média do brasileiro, 65 anos. Os japoneses, 21 anos a mais. 86 anos eles vivem. Entendeu? Mas claro, eles não ingerem os alimentos que os brasileiros usam, jamais, tá? Eu trouxe um livro, esquecendo aqui, de presente para ti. Eu trouxe um livro de presente para ti. Um livro Curas Extraordinárias. Amanhã cedinho nós vamos estar ali. Se prepare, não perca um momento da tua vida em perder esse tempo, né? Esse tempo de amanhã eu me cuido. Cuidar da saúde, Márcio, é exatamente igual no dentista. Ou você vai para tratar ou vai para arrancar. Uma hora ou outra, o médico vai te pegar. E aí eu vou te falar uma coisa séria. Não sei se você vai estar em boas mãos. E, Tiago, se falar da questão, por exemplo, dietas. Dietas é algo que as pessoas vêm fazendo e são inúmeras, né? Ah, faço a dieta disso, outro faz a dieta daquilo, e tudo como uma solução para a qualidade de vida, para a redução de peso. Como você avalia isso? Isso, eu tenho um vídeo na internet com 1 milhão de acessos sobre esse assunto, mas eu vou te dar uma palhinha aqui, tá? 90% das dietas são furadas. Por quê? Funcionam? Lógico. Só que tu não vai conseguir viver em dieta. Você vai no aniversário da tua sobrinha, da tua tia. É por um período. Você vai fazer um tempinho e vai cair de volta. Só existem 4 princípios de emagrecimento. Um deles já vou falar aqui, vou aproveitar. Não está na palestra, mas já vou aproveitar aqui. Um deles é você saber exatamente a quantidade de comida que você precisa ingerir. Um copo de refrigerante por dia, 6 quilos por ano. Presta atenção. Se você comer 100 gramas a mais de comida, essas 100 gramas que foi o excesso, vai parar toda a tua digestão. As pessoas comem demais, elas comem o alimento sólido com líquido, e líquido gelado, o estômago trabalha em aquecimento. Quando você está comendo algo quente, toma um líquido gelado, para a digestão, e você não consegue ter um metabolismo saudável. As pessoas estão fazendo tudo errado. Por isso que elas vivem trabalhando em dieta e nunca emagrecem. E nós temos um grande problema, as drogas viciantes. Então tem alimento que você precisa ficar repetindo ele. Ele está tão viciante que você não consegue parar de comer ele. Tem até um chocolatinho que você come 1, come 2, não tem o negócio de come 3, come 4. Porque aquele chocolate, ele tem uma droga violenta que te vicia. E as crianças estão com esse problema. Então para emagrecer existem 4 princípios. E um deles é saber a quantidade. O segundo é jamais ingerir líquido com sólido. O terceiro é saber os alimentos que te emagrecem. Que isso é importantíssimo. E o quarto é praticar atividade física. Ninguém no mundo vai receber R$1 de salário se não trabalhar, cara. Como é que tu quer emagrecer e comer igual um elefante? E não quer fazer nada para cá? Não existe isso aí. Então a maioria das dietas são ilusórias. Muitas funcionam. Tem um resultado terrível para a saúde depois, principalmente a ideia de comer de 3 em 3 horas. Tenho mais 30 segundos? Tenho, né? Quanto tempo eu tenho?
Tá encerrando. Ah, encerrando. Então tá. Vai ser amanhã. Deixamos. Vai ser amanhã, às 8h30 da manhã, vai ser nesse teatro maravilhoso aqui da universidade. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Então fica o convite aí para você de casa estar acompanhando essa palestra do Thiago com inúmeras informações importantes quanto à alimentação e todo o seminário também do Se Combate, que são diversos assuntos relevantes. Então, Thiago, obrigado pela presença, por participar, aí trazer um pouquinho de informações para a gente, uma palhinha, né? Conteúdo todo no Teatro da Univates. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. Pela primeira vez no Centro Cultural, o compositor e guitarrista Roberto Frejá sobe ao palco do Teatro Univates em dezembro com a apresentação única. O show vai ser no dia 1º, a partir das 9 horas da noite. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br. Os valores variam de R$ 45 a R$ 180. Segundo dados do Ministério da Saúde, mesmo o sarampo estando erradicado no Brasil desde 2016, só esse ano foram registrados 1.553 casos no Brasil. No Rio Grande do Sul, são 16. A população tem apenas 2 dias para garantir a vacina e conter o surto da doença. Em Lajeado, foram aplicadas 3.474 doses da vacina tríplice viral, que além de proteger contra o sarampo, mantém longe a cachumba e rubéola. Já da poliomielite, foram 3.503 doses. A campanha de vacinação termina amanhã. Então, o ideal é que quem ainda não se vacinou, procure a unidade de saúde para fazer as vacinas, né, para conseguir colocar em dia, para a gente evitar que o sarampo realmente se espalhe, né? E a polio, a gente já está com ela erradicada faz um tempo, mas a gente ainda precisa manter a campanha por causa das migrações. A gente sabe que os vírus acabam sendo circulantes de novo e acabam podendo ter novos casos, né? Nós já conseguimos atingir 94% das metas, então a gente já conseguiu 94%, mas ainda tem uma porcentagem que precisa e o maior número, o ideal seria se a gente conseguisse 100% das crianças do município. O sarampo é uma doença causada por vírus e contagiosa. Os sintomas iniciais são febre, tosse, irritação ocular, corrimento no nariz e manchas vermelhas na pele. O sarampo ela é uma doença bem complexa, né? Está associado muito à pneumonia, a infecções. Ela abre as portas, na verdade, para muitas doenças associadas. E aí a criança pode ir para uma internação, pode ir a óbito, são doenças bem graves que a gente tem como imunizar. Então, a gente tem que fazer o possível para evitar que as crianças se contaminem. Da mesma maneira, a polio, né? A gente hoje não tem mais a noção de ver as crianças com polio com problema para caminhar, com problema de locomoção, mas ainda alguns adultos mais velhos a gente consegue ver as consequências da polio e são doenças bem graves, são doenças que têm consequências para a vida toda. Então, o quanto antes as pessoas puderem estar se vacinando, puder manter as suas crianças vacinadas para a gente conseguir manter essas doenças longe das nossas crianças. O público-alvo são crianças de 1 a 5 anos. Segundo essa enfermeira, a imunização é de graça e fundamental para evitar o surto da doença. Precisa ter a carteirinha, porque o registro e a forma como a gente faz a vacina depende da situação vacinal anterior da criança. Então, é obrigatório ter a carteirinha de vacina. Todas as unidades de manhã vão estar abertas normalmente e de tarde, como é o último dia do mês, a gente tem relatório, vai estar abertos 3 centros de saúde, do Montanha, do São Cristóvão e aqui na Unidade Central. Na Unidade Central a gente vai ficar amanhã até às 19 horas para poder dar a oportunidade de quem ainda não conseguiu aplicar a vacina. E a seguir, o município de Estrela conta com nova empresa responsável pelo transporte coletivo. A Prefeitura de Estrela apresentou hoje pela manhã a nova frota de ônibus que vai circular no município a partir de segunda-feira. A empresa Trevosul foi a vencedora da licitação para realizar o serviço de transporte público coletivo. A partir de semana que vem, Estrela vai ter uma nova empresa prestando serviços de transporte coletivo dentro do município. Vão ser 4 micro-ônibus novos e um reserva seminovo à disposição da comunidade. A partir de 2005, 2006, o Ministério Público já exigia do município licitação.
Por N situações não era possível, em virtude de ter dificuldades para fazer o processo. Mas nestes últimos 2 anos o governo se organizou também e tivemos essa possibilidade, né, com sucesso. A grande preocupação que tínhamos é que aumentasse a tarifa desses veículos. Mas com o modelo que conseguimos adotar, isso teve até uma pequena redução, de 2,76 para 2,71. Todos os dias, cerca de 1.300 moradores de Estrela usam o transporte público para se locomover. Os novos veículos têm tecnologia para dar conforto e incentivar a comunidade a usar as linhas de ônibus. Então, esses veículos são todos novos, a licitação exigiu uma média de 8 anos. Eles vêm equipados com ar-condicionado, vêm com escada hidráulica para os cadeirantes, enfim, dando maior qualidade ainda. Temos que ressaltar que as empresas que faziam o serviço faziam um ótimo serviço, muito bem reconhecido pela nossa comunidade, mas que em virtude da questão legal foi exigida a licitação e estamos procedendo. A partir de segunda-feira, esses novos veículos estarão circulando no transporte coletivo urbano de Estrela. A nova tecnologia também vai ajudar quem precisa de acessibilidade, como cadeirantes. A gente espera que com isso a gente consiga realmente dar maior mobilidade a essas pessoas, principalmente aos cadeirantes, as pessoas que têm muita dificuldade, até mesmo um idoso que tem muita dificuldade de subir escada pode subir através dessa rampa de acesso a cadeirantes. Então temos aí a possibilidade das pessoas poderem circular com maior facilidade dentro do nosso município, entre bairros inclusive. Então eu acho que esse é o grande ganho. Segundo o prefeito de Estrela em exercício, novos horários vão ser disponibilizados. Teremos mais horários e o pessoal da prefeitura já está divulgando eles, né, nos espaços dos meios eletrônicos, né, nos sites, enfim, isso está sendo divulgado. Vai estar afixado também nos ônibus, então isso vai facilitar, porque, por exemplo, nós temos um dos locais onde nós tínhamos 8 horários por dia, teremos 12, que é um dos loteamentos populares que fica mais distante. Então, tudo isso vai facilitar as pessoas estarem circulando dentro da nossa cidade, seja para trabalho, seja para lazer, ou seja, simplesmente, né, pela vontade de circular dentro da nossa cidade. Agora falamos de esporte. Na noite de ontem, o Lajadense estreou em casa pela Copa Vianney Carlet. Após sair atrás no marcador, buscou um empate contra o Inter de Santa Maria com Juninho Pave e terminou a 4ª rodada com 5 pontos na vice-liderança do Grupo B. O próximo adversário do Alviazul na competição vai ser o Juventude no próximo domingo, às 3 da tarde, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. As inscrições do Campeonato de Futsal de Lajeado Cafuzal nas categorias Sub-15 e Sub-17 foram prorrogadas e vão até domingo. O evento vai ter jogos disputados no ginásio Professor Nelson Francisco Branquero, Claudião. As inscrições para essas categorias podem ser feitas mediante a entrega da ficha de inscrição na sede da CECEL. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.